Como é bom saber que nós somos amadas, né? Para quem não me conhece, graças a Deus, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Carla Martins. Amém? Eu vim aqui amando do Senhor. Vocês creem nisso? Não só a mim, como a banda aqui que veio. Nós viemos de Natal para ministrar vocês. Falar do grande amor, né? O amor que é uma missão que nós temos. E é um assunto vital para a igreja. A Bíblia fala... Vou botar aqui. Onde que eu posso colocar? Tecnologia, né? Hoje em dia. Pode botar aí. É melhor botar aqui dentro da sala. Ou aqui atrás? Botar atrás. Ok? Cheia de fio, mano. Será que vai dar certo isso? Bota aqui mesmo. Pronto, melhor. Amém. Pronto, toda monitorada aqui. Glória a Deus. Então, como me apresentei, Carla Martins, e vim ministrar para vocês. A Cris, que é a Cristiane, que é a esposa do pastor daqui, ela está cirurgiada. Cris, um beijo para você, Cris. Ela está se recuperando na cirurgia que ela fez, mas ela está assistindo aqui com a gente. E ela está aqui bem pertinho da gente. Amém, Cris? A próxima você está aqui, amada. Deus tem os seus planos, amém? Então, nós vamos falar hoje sobre o nosso tema, que é amar é. E não sei se você prestou atenção, né, nas camisetas, muitas não receberam ainda, né? Está aqui, amar é servir e cuidar. Amém? E esse é um assunto que a gente é de extrema importância para a gente estar refletindo sobre ele, porque é a história do povo de Deus começa com amor. Sabe essa Bíblia que nós temos? Ela é a história do povo de Deus, o amor de Deus pelo seu povo. Tudo que Deus fez pelo seu povo está aqui. E o amor dele está escrito aqui. Quando você abrir a sua Bíblia, abra com esse entendimento. É Deus falando do amor dele para com o seu povo. Amém? Então fica mais fácil da gente até receber algumas coisas. Porque tem pessoas que acham assim que é tão difícil algumas coisas. Uma vez uma pessoa falou para mim, Carla, é tão difícil ser crente. Eu disse, não é difícil. Quando você entende que tudo é o amor de Deus por você, que tudo está cooperando para o seu bem, tudo fica mais fácil. Amém? Então, amadas, nós vamos ver sobre esse assunto hoje, sobre o amor de Deus, sobre o nosso amor, o amor que nós precisamos refletir, porque a Bíblia fala que nós vamos ser conhecidas. Vou falar agora só no feminino, agora que tem mais mulheres aqui, né? Só mulher. Nós vamos ser conhecidas, não o muito aparato de vestuários, pela sua beleza, pelo seu muito gritar, nem pelo seu dom. Nós vamos ser conhecidos como discípulos do Senhor, por causa do amor que temos em nossas vidas. Amém? Quando as pessoas verem o amor do Senhor na sua vida, vai falar, essa é uma mulher de Deus. Então, amado, nós vamos ser conhecida por esse amor. Você sabia que o amor, ele é maior do que a fé, ele é maior do que a esperança, é maior do que os dons, porque muitas pessoas estão querendo ter uma grande fé. Ter uma fé, é boa ter fé, você crescer em fé é bom. Mas se você tem uma grande fé, em 1 Coríntios 13, você pode ter a fé que você entrega o seu corpo pelos pobres. Ou você faz alguma coisa grandiosa, mas se você não tiver amor, não adianta de nada. Em 1 Coríntios 13 fala, né? Você pode ter o dom de profetizar, ou vários dons, se você não tiver amor, nada, não adianta de nada. Então nós vamos amadurecendo e nós vamos entendendo que se você não entende o amor de Deus, e você não reflete, não manifesta esse amor, você ainda não entendeu o amor de Deus, e você ainda não está amadurecida espiritualmente.
quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, nós vamos entendendo que o amor, ela é algo primordial na vida de uma mulher cristã. Amém? Então, se você ama, se você entende o amor de Deus e você começa a amar, você já está começando a amadurecer espiritualmente. Amém? Como nós vimos, como eu falei, o amor, ele é o maior mandamento. E ele é o primeiro mandamento. Amém? Ele é o maior porque tudo se resume no amor. E o primeiro porque desde a lei, quando Deus manifestou o povo de Deus, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o primeiro mandamento foi amar. Amém? Então você precisa entender que quando você entende o reino de Deus, quando você vem para o reino de Deus, você veio atraída pelo amor de Deus. E agora você vai ser conhecida pelo amor de Deus em você. Amém, amadas? Então, amadas, eu queria ler um texto com vocês. Vamos abrir em Lucas 10, que é o texto-chave do nosso evento. Tudo começou com amor, não é? Deus amou o seu povo, né? A Bíblia diz que Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não queria que o povo dele perecesse, e amou tanto que mandou Jesus Cristo para salvar você e a mim. Amém? Segundo, Jesus veio e nos deu a sua vida por amor. Amém? E os discípulos agora vão andar amando. Então, Lucas 10, o capítulo 10, a primeira coisa que ele fala no capítulo 10, no início, ele fala assim, no versículo 2, ele fala assim: e Jesus fez uma advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe, o Senhor estava falando aqui, Jesus estava falando com os discípulos, porque eles estavam caminhando aqui e estava vendo que a seara estava muito grande. Jesus falou: olha, é grande a seara, são muitas pessoas. Vocês precisam acordar, porque muita gente, sabe, amadas, muitas pessoas precisam ouvir do amor de Deus. E sabe, amadas, as pessoas só vão ouvir se tiver quem pregue. Eu não posso ir aonde você está, aonde você vai, mas você vai. Você pode falar desse amor. E Jesus começou falando em Lucas sobre isso. A seara é grande, amado. São muitas pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. O amor de Deus vem para resgatar, para tirar do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Tem tantas mulheres que estão desesperadas, com depressão. Tem tantas mulheres assim, sem saber o que fazer, tirando até a sua própria vida, porque não ouviram e não entenderam ainda o amor de Deus. E quando você e eu entendemos, nós vamos falar desse amor. Amém? Falar que ela é amada, que Deus a ama, que Deus mandou o seu Filho para que ela seja resgatada e salva. Amém? Depois, ele manda esses discípulos irem e pregar sobre o reino de Deus. E os discípulos foram e pregaram, e os demônios expulsaram demônios, né? E eles se alegraram muito. Mas Jesus falou para ele, olha, no versículo 20, não bastante alegrai-vos, não porque os espíritos, né, vos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ele começou a falar a importância, olha, não se alegrem no reino de Deus, porque os espíritos se submetem a você. Muitas vezes o povo de Deus está atrás dos dons. Quero dizer para você, se Deus lhe dá um dom, você não precisa correr atrás não, Ele deu. Se o dom tiver que funcionar na sua vida, operar na sua vida, você não vai precisar fazer força. O Espírito Santo vai lhe usar. Amém? Não precisa você forçar a barra, não precisa estar atrás de nada. Deus vai lhe dar. Dom é algo dado por Deus. Amém? E ele estava falando aqui,
Não se alegre porque vocês expulsam demônios ou os dons operam em sua vida. Não, se alegrem porque o seu nome está escrito no rolo dos céus. Amém? Está escrito no livro da vida. Isso é para a gente se alegrar. Quando o nosso nome está escrito no livro da vida. Quando o seu nome está escrito no livro da vida, significa que você é uma mulher tão amada que você foi salva por Deus e você tem a vida eterna. E se você tem a vida eterna, amada, você é uma mulher muito amada e vai para o céu, não precisa se preocupar com a morte, não precisa temer a nada em ninguém. O Senhor está com você em todo o tempo. Amém? Ele estava falando isso para os discípulos. Amém? E nisso, Jesus falando com eles, um homem, no versículo 25, um intérprete da lei, quis provar Jesus. E agora vai começar o nosso texto. Amém? 25. Eis um certo homem, intérprete da lei, que se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, sabe que muitas vezes a gente, quando a gente está falando a verdade, quando a gente está falando a palavra de Deus, nós somos postos à prova. Até Jesus foi posto à prova. E aqui ele disse assim, e disse, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele estava falando, Jesus falando sobre eles se alegrarem, os discípulos se alegrarem, porque eles tinham, o nome deles estava escrito no livro da vida, e ele foi colocar, o que a gente precisa fazer para ter a vida eterna? Que é uma coisa que não precisa fazer nada. Você não precisa, você herda a vida eterna, amém? Você crê no que Jesus fez por você e você recebe a vida eterna. E ele queria fazer algo. Então, no versículo 26... Então Jesus respondeu, perguntou, o que está escrito na lei? Como a interpretas? Ele não era o intérprete da lei? Ele não queria mostrar que Jesus estava errado? Ele falou assim, como é que você entende a lei? E ele respondeu, a isto respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a lei, a primeira vontade de Deus para o seu povo começa com amar. Quando Deus deu as tábuas da lei, foi para que o povo primeiro amasse a Deus sobre todas as coisas. Amém? Então a nossa vida cristã, ela começa com você amar a Deus. E não é de uma forma qualquer não, amada. É você amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Amém? Quanto mais você entende do amor de Deus por você, mais o seu amor por Deus aumenta. Amém? Por isso que nós começamos hoje orando a oração de Efésios, que eu oro desde que eu recebi Jesus. Eu oro essa oração para que o amor aumente mais. Efésios 1, versículo 9, para que o amor aumente mais e mais. Amém? Em todo entendimento, em toda percepção, para a gente aprovar as coisas excelentes do Senhor, para a gente andar cheia do fruto de justiça que o Senhor conquistou para nós. Eu sempre oro isso, para que o amor aumente, porque quando você entende mais o amor de Deus, mais você ama. Você vê Jesus, ele lá naquela cruz, ele vendo aquelas pessoas que ele estava fazendo só o bem para elas, e eles colocaram ele ali naquela cruz, preferiram o ladrão Barrabás, e Jesus na cruz disse, Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem, né? Então Jesus entendia sobre esse amor. Então, amadas, hoje nós precisamos começar a compreender que quando o Senhor fala sobre amar a Deus de todo o coração, é amar ao Senhor com todos os nossos sentimentos. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos irá esfriar. Então, amadas, acordem. Muitos estão esfriando, porque a palavra de Deus é verdade. E não é esfriando, ele fala sobre o que é esfriar. O amor vai esfriar. O que é o amor esfriar? É achar que Deus já não ama, é achar que Deus está distante, não está olhando para mim, vamos olhar para as coisas aqui terrenas, esquece que Deus mandou o seu Filho, esquece do grande amor que o Senhor dispensou a sua vida para você ser salvo, o que Jesus sofreu na cruz por você,
isso vai sendo esquecido. A preocupação é com o dinheiro, a preocupação é com o trabalho, o que vai vestir, com cabelo, com roupas, com bens, né? Amando mais as coisas do que ao Senhor, né? Então, quando nós vamos entendendo que Jesus nos amou tanto, que nos resgatou para que nós não perecêssemos, não ficassem perdidas, nós não fôssemos para o inferno, porque na realidade é isso. Deus amou tanto para você não perecer, porque se fosse pelas suas obras, se fosse pelo seu desempenho aqui nessa terra, as suas falhas, eu e você, nós íamos para o inferno. Quando a gente nascesse, porque o pecado entrou na humanidade, não adianta, a gente faz 90, a gente vai, quando daqui a pouco a gente erra, a gente peca. Então, amadas, se fosse depender disso, nós não iríamos viver uma vida tranquila, nós não iríamos para o céu, nós não teríamos a vida eterna. Mas porque o Senhor nos amou tanto, nós temos a vida eterna. Nós sabemos que vai para o céu. Amém? Então ele falou assim: ame ao Senhor com todo o seu coração e toda a sua alma. Se alegre com isso, amadas. A Bíblia diz para a gente se alegrar. O Jesus falou: olha, se alegre porque o seu nome está arrolado no céu, está escrito no livro da vida. É por isso que você tem que se alegrar. Amém? E quando a gente se alegra com isso, e a gente começa a andar nessa alegria, nossos sentimentos aumentam pelo Senhor. A gente abre nossos olhos, a gente, Senhor, obrigado porque esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegro, me regozijo nele. Eu sei porque o Senhor esse dia, eu sei porque o Senhor me escolheu, não tem planos para a minha vida nesse dia. Eu sei porque o Senhor me colocou nesse trabalho, eu sei porque o Senhor me deu essa família. Você começa a se alegrar, até com as dificuldades. Senhor, eu sei porque eu estou passando por essas coisas, porque tua palavra diz que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Então os seus sentimentos vão se alegrando com Deus. Você vai amando mais ao Senhor. Sabia, amada, quanto mais você conhece ao Senhor, mais você o ama. Porque Ele é tão maravilhoso, amada. Ele é tão maravilhoso, que nós, quanto mais nós vamos... Ele falou assim também, ó, com toda a tua força. Sabe, amada, com toda a tua força, todas as suas atitudes. A Bíblia diz que tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer para o Senhor, para a glória do Senhor. Amém? Fica firme, amada. Fica firme, não se abale, não se enfraqueça, esmoreça. Não, amada. Fica firme no Senhor e faça tudo para a glória dEle. Ele te chamou para isso, Ele te salvou para isso. Você está aqui hoje, Ele te trouxe. Eu tenho certeza que você não veio aqui somente para um evento, você veio aqui porque Ele queria te falar contigo. Sabe, amada, nada acontece por acaso. Deus é soberano, todas as coisas acontecem porque Ele tem uma vontade eterna. Eu vim de Natal para cá porque Ele me trouxe. Eu podia estar lá com os meus filhos, na minha casa, mas Ele me trouxe aqui. Eu tenho certeza disso. Esse evento, ó, tinha tudo para não estar acontecendo, mas Ele quis e assim aconteceu. Amém? Então, amadas, vamos ficar firmes no Senhor. Leia a palavra dEle. Louve ao Senhor. Eu não tenho vontade, eu não tenho tempo. Amada, isso não existe não. Nós temos tempo para muitas coisas. A gente tem tempo para a internet, a gente tem tempo para várias coisas. Vamos ter tempo para o Senhor, nós precisamos conhecer o nosso Deus. A Bíblia diz que nós estamos nos últimos dias, os dias são maus, amados. Muitos estão esfriando. Nós estamos começando a ver muitas coisas que antigamente nós não víamos. Mas o Senhor já nos alertou sobre isso. Amém? E nós precisamos crescer em amor. Enquanto o mundo está indo para a esquerda, nós estamos indo para a direita. Amém? E para nós sabermos que nós estamos indo na direção certa, você vai ver logo. É contra tudo que está acontecendo aí. Então nós precisamos ficar com toda a nossa força. E ele diz assim, com todo o nosso entendimento intelectual, amadas. Mulheres, amadas, nós precisamos conhecer a Deus.
Não é de forma uma vez no domingo ou então um evento, não. Você precisa ler sua Bíblia. Eu pergunto a você, você leu essa semana a sua Bíblia? Eu pergunto a você, quantas vezes você está orando? Eu pergunto a você, você conhece os versículos? Eu pergunto a você, você sabe falar para uma pessoa o plano da salvação para ela? Eu pergunto a você, quanto tempo você nasceu de novo? Já era tempo de você ser mestre, professor. E eu pergunto a você, você conhece ao teu Deus? Amadas, eu não vim aqui para puxar a orelha de vocês não, mas são tempos que nós precisamos acordar. Jesus estava sendo provado aqui. Ei, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele estava falando para os discípulos que era para eles se alegrarem com a vida eterna. E como é que faz? Ele estava sendo provado, porque se ele falasse contra a lei, ele ia ser tido como mentiroso. E ele precisava falar sobre o amor de Deus. E o que aconteceu aqui? Ele falou e ele teve que explicar sobre esse amor. E eu pergunto a você, você sabe explicar sobre esse amor? Então, amadas, quanto mais você conhece a Deus, mais você ama a Deus. Não vai ser uma coisa decorada, vai sair do seu coração. Amém? Você vê que até Deus prova o seu amor para nós. O amor, ele é provado, você sabia? E Deus provou o seu amor, dando o seu Filho por nós. Nós também vamos ter que também provar que nós amamos também. A prova é de ser aprovado, né? Quando você passa por uma prova. E a prova é você manifestar que você tem esse amor também. Amém? E o Senhor fala aqui que era para amar a Deus. E Ele continua dizendo assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amados, esse mandamento aqui, ele está sendo tão negligenciado, porque hoje em dia, o que está acontecendo? O amor de muitos está esfriando e as pessoas estão pensando só em si. Não é verdade? Se você minhas coisas, é o meu dinheiro, é o meu tempo, nossa, e está cada vez mais esfriando. Só que o reino de Deus escreve, amarás ao Senhor sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? E aqui Jesus começa a falar com esse intérprete. Ele diz assim, no versículo 28, então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Quer dizer, nem isso ele fazia, senão ele não perguntava porque ele ia ter a vida eterna. E versículo 29 diz assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Amém? Eu pergunto a você, quem é o teu próximo? Aqui Jesus vai discorrer sobre uma parábola, né? A parábola do samaritano. Mas eu pergunto a você, quem é o seu próximo? Você sabe quem é o seu próximo? Vamos ver o que Jesus falou aqui para ele. Jesus, versículo 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia a Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos e aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores?
Aí você vê, né? Ele estava falando aqui qual que pareceu, né? Nós temos aqui 3 personagens, né? Nós temos o sacerdote, nós temos o levita e nós temos o samaritano, ou melhor, 4, né? E nós temos o homem que estava caído ali, né? Mas você vê, né? Qual que era o próximo? Jesus está falando, qual é o teu próximo? Se é um mandamento que Deus dá, qual é o próximo? Né? E eu pergunto a você, qual é o teu próximo? Sabe, amadas, o nosso próximo é qualquer pessoa que esteja no nosso caminho precisando de ajuda. Qualquer pessoa, amada, que estiver precisando de ajuda é o teu próximo. Como muitas vezes nós estamos como igreja negligenciando essas coisas, né? Estamos pensando tantas coisas em nós, nossos problemas, nas nossas dificuldades, na nossa curto dinheiro, às vezes tantos problemas que estamos passando. E, amadas, o próximo quase para a gente não está existindo. A gente não está conseguindo ver o outro. Você vê que aqui o sacerdote, ele viu o homem lá. Quem era o sacerdote? O sacerdote, ele era um homem, ele era aquele que era responsável pelo cumprimento da lei, né? Era uma autoridade da lei, um representante de Deus, né? Que era uma pessoa que se esperava dele algo de Deus, né? Algo como Deus faz, não é verdade? A gente espera assim. Assim é como você e eu, quando uma pessoa olha para nós e nós falamos, nós temos Jesus, nós temos o Senhor, as pessoas esperam de nós uma atitude de Deus. O amor de Deus que foi derramado no nosso coração, é isso, elas querem receber isso, né? Então, amadas, o teu próximo e o meu próximo são pessoas que estão precisando de ajuda. E aqui eu vou abrir um parênteses, amados. Muitas vezes o nosso próximo é a nossa família. Mulher, abre o teu olho, às vezes a tua família está sofrendo. Teu marido está sofrendo. Teus filhos estão sofrendo. E você está preocupada com tantas outras coisas. Você está preocupada se você está sem dinheiro, você está preocupada se seu cabelo não está em ordem, você está preocupada se você está gorda, magra, se você está com ruga, você está preocupada com tantas coisas, e a tua família ali do teu lado, sofrendo, e você não consegue ajudar, você não consegue ver. Por quê? Você vê que o sacerdote aqui, tanto o sacerdote como o levita, eles passaram, viram. Mas aqui tem um detalhe interessante, o sacerdote vendo passou de largo, ele passou distante. Muitas vezes a gente vê as pessoas que estão próximo a gente sofrendo e a gente faz de largo, a gente coloca aquilo bem distante e não ajuda. Amados, tem pessoas que estão gritando socorro. E, amado, nós estamos aqui nessa terra, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, amado. Essa terra ainda não se acabou, porque a igreja ainda salga, e o sal, ele conserva. Princípios de Deus, eles estão aqui, como o amor. E, amado, ele está salgando. Preste atenção, amada mulher. Deus olhou para você, você estava num lamaçal perdido, se você está aqui. Hoje você está numa situação difícil, perdida, se sentindo perdida. O Senhor te chamou aqui. E Ele não está vendo apontando erros, não. Ele não aponta erros. Ele ama e ajuda. Ele chamou você para estar aqui, para lhe resgatar. E assim somos nós. Amados, quantas vezes estamos com filhos com problemas difíceis. E a gente só reclama. Né? Às vezes estamos com maridos com situações difíceis e a gente só fala mal deles. Amadas, vamos amar, ver o que ele está precisando, o que você pode ajudar, o que você pode facilitar. Pare e converse com os seus filhos. Amado, eu tenho tido assim muita tristeza esses dias
uns 2 meses para cá, de jovens, amado. Um amigo, uma namorada de um rapaz conhecido nosso, 19 anos, se jogou de um prédio. Um amigo do meu filho se enforcou. Jovens, amado. E eu fiquei assim, Senhor. Não fiquei mais triste porque eu dava cara no aparelho e ainda falei de Jesus para ele. Depois a gente se mudou e não vi mais. Mas, amados, quantos jovens estão sofrendo, jovens entrando nas drogas, meninas entrando na prostituição, mulheres acordam. Amado, nós somos as ajudadoras. Nós somos aquelas que o Senhor chamou para abençoar outro. Amada, não vamos esquecer do nosso chamamento. Amada, não sei o que fazer. Amada, se você não sabe o que fazer, dobra o seu joelho. Vamos dobrar nosso joelho e vamos orar. Deus faz. Deus opera aquilo que nós não podemos fazer. Sabe, a gente fica assim sem saber o que fazer. Não sei o que fazer e deixa pra lá. Não deixa pra lá não. Ora, intercede. Deus vai lhe dar orientação. Deus vai lhe guiar. Ou Deus vai agir. Amém, amados? Pela igreja, pessoas que estão na igreja sofrendo, e a gente fala, paz. Veja, entra e sai, e a gente não sabe. Tem pessoas sofrendo muito. O pastor, ele é humano, ele é uma pessoa só. E nós somos um corpo, todos nós, a responsabilidade não é só do pastor, não. Amém? Pessoas fora do trabalho, suas amigas de trabalho. Às vezes a gente fala tão mal daquela pessoa que ela realmente pega no nosso pé, ou faz coisas que a gente não gosta, ou nos atrapalha no trabalho, e a gente só fala mal, amada, a gente para ver. Ela pode ser a tua próxima. Se ela está fazendo isso, é porque ela não tem o Senhor, ela precisa de ajuda. Sabe, o amor, amadas, o amor, ele jamais falha. Eu acho que a gente precisa compreender sobre isso. Entender sobre esse amor, amém? Até os inimigos, amado. A Bíblia diz para a gente amar inimigo. Imagine nossa família, imagine nossos filhos, imagine a nossa igreja, nossos irmãos da igreja. Imagine, amém? Em João 13, 34, abre aí comigo rapidinho. João 13, depois a gente volta aqui. João 13, olha só, João 13, 34. Nós lemos para amar ao nosso próximo, né? E Jesus fala assim, ó, novo mandamento vos dou. Ele não estava falando que ia mudar tudo não, que o que falou estava errado, a lei estava errada não. Ele apenas falou algo que a gente iria experimentar. Olha só, novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros, e nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Ele disse, um novo mandamento vos dou. Por que ele estava falando? Porque ele estava trazendo um exemplo de amor. Porque muitas vezes a gente ama assim, nosso marido, a gente ama ele, enquanto ele está fazendo tudo que a gente quer, a gente ama. Aí quando ele pisa na bola com a gente, faz alguma coisa que a gente não gosta, ou mais profundo agora, quando ele lhe trai, aí, o que acontece mais? Você não ama mais. Quando o amor que você tem por ele é provado, porque o amor é provado, viu? O amor é provado. Quando ele é provado, aí pronto, você não ama mais. Não, tem umas, eu cito esse exemplo que é muito engraçado, porque tem umas mulheres que chamam o marido de vida. Vida, vem cá, vida. Quando vida pisa na bola, acabou a vida. Não é? Ai, você é tudo, eu não vivo sem você. Aí ele pisou na bola, aí pronto, aí agora ela vai viver sem ele. Não, amados.
Amor é um amor, o exemplo de amor que o Senhor está dizendo, assim como eu vos amei, que Jesus amou até o fim. O Senhor, Ele vai te amar até o fim. Ele amou por você, você sendo pecadora. Ele resgatou sua vida, você ainda falha, você ainda erra, Ele continua lhe amando. Ele continua lhe perdoando, Ele continua te resgatando, Ele continua te abençoando. E você falhando todo dia, Ele continua lhe amando e lhe abençoando. Então por isso que Ele falou, não é como você ama não, é como eu vos amei. Ele é um exemplo de humildade. Ele é um exemplo de mudança de comportamento. Eu pergunto a você, você está entendendo o que eu estou falando sobre amor? O que Jesus está falando sobre nós, sobre a igreja, que nós devemos amar assim como Ele amou? É muito difícil. Não, amada, não é difícil não. É porque assim, o amor de Deus é um amor que não é um amor só de discurso. Que é o que é muito amor que a gente muitas vezes tem. Amor de discurso. Eu te amo, I love you. Sabe esses casalzinhos que ficam muito naquela melação? Quando eu olho aquilo ali, eu digo, nada contra, tá? Mas é porque às vezes as mulheres sentem falta disso, né? Ele não diz que me ama, não sei o quê. Mas a minha avó dizia assim, está na glória, ela dizia assim, Carla, muita farofa é sinal de pouca carne. Viu? O que é isso? Muito discurso é sinal de pouca prática. E eu quero dizer para você, amada, amor é ação. Amor é como os nossos Deus veio até, amor, nos amou, nós éramos pecadoras, não queria saber dele, e ele veio, nos amou, primeiro deu o seu filho, nos amou, nos resgatou, amém? Muitas vezes a gente fala com ele e está ali, é prática, é provado. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor, mandando o seu filho, nós sendo ainda pecadoras. É provado o amor, amém? Então, aqui em Lucas 10, a gente voltando, o sacerdote, ele era para servir, não era? Mas, amados, ele tinha uma coisa com ele, ele pensava só nele, sabe por quê? Aquele homem ali morto, ensanguentado, quase morto, ensanguentado, sujo, para os judeus, ele era como um imundo, não podia tocar, que ele ia ficar imundo. Ele era muito preocupado com o quê? Com a aparência. Amada, deixa eu dizer uma coisa, vamos parar com isso, de aparência. O que vão pensar de mim? Se eu perdoei meu marido, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de... amada, não. Vamos fazer, amar para a glória de Deus. Não vou fazer isso que ninguém vê, ninguém me reconhece. Para que eu vou fazer isso? Não, perder meu tempo. Não vou ganhar dinheiro com isso. Ninguém vai ver. Porque as pessoas hoje em dia só querem fazer as coisas para serem vistas, para serem elogiadas, para serem honradas, para ganhar dinheiro. E Deus, não, Ele nos chamou para servi-lo. E não se preocupe não, que Ele está vendo. Nós fazemos primeiro para a sua glória, porque tudo é para Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Você vai fazer, você vai ajudar o seu próximo, você vai amar ao seu próximo, para a glória de Deus, para aquele teu próximo veja Deus. Você sabia, amadas, que a Bíblia fala que a bondade de Deus conduz ao arrependimento? Tem pessoas que vão ver o amor de Deus através de sua vida e vai glorificar e honrar ao Senhor. Vai dizer, foi Deus. É Deus. Amém? O levita também. O levita passou de longe. Não, amada, esteja perto, é próximo. Quando a Bíblia fala próximo, amará o teu próximo, o próximo é que você consegue se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes a gente não ama as pessoas, não consegue ajudar, porque a gente não faz esse exercício. Amar é fazer esse exercício, preste atenção, se colocar no lugar do outro.
Quando você se coloca no lugar do outro, você se refreia para falar mal, você se refreia para julgar, você refreia para condenar. Porque a Bíblia fala que se nós tivéssemos no lugar do outro, a gente faria pior. Então, quando a gente consegue fazer esse exercício, se colocar no lugar do outro, a gente consegue amar. Nossa, está passando isso, ó. Senhor, se fosse eu, Pai, tem misericórdia, Senhor. Aí você ajuda. Amém? Você não vê só aquela aparência, não. Você vai junto da pessoa. Você se coloca, você faz como se fosse você ali. Amém? E aqui diz que o samaritano, ele teve uma diferença, ó, versículo 33. Lucas 10, 33. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele. Sabe, amados, a diferença deles três é porque o samaritano, ele teve compaixão. Ele se compadeceu dele. Ele se colocou no lugar daquele homem. Porque ele estava passando naquele mesmo lugar como aquele homem estava passando. Ele pensou assim, poderia ter sido eu. Não é verdade? Poderia. Poderia ter acontecido comigo isso aqui. Então ele teve compaixão daquele homem. E a Bíblia diz uma coisa interessante, ó. Seguia o seu caminho e passou-lhe perto. O passar perto é que ele se colocou no lugar dele. Ele não fez de distante. Se coloque no lugar do seu filho. Amados, essa é uma geração muito difícil. Eu às vezes brinco e falo assim, eu não queria ser jovem nesse tempo. Na minha época era tão... acontecia algumas coisas, sabe? Mas hoje em dia, hoje em dia é difícil para os nossos jovens, ainda mais quando eles têm o Senhor. A gente tem que estar perto, orientar, conversar, falar a palavra, ensinar, estar junto, chorar com eles, orar junto, falar do poder do nosso Deus. E foi isso que aconteceu. Ele estava perto e compadeceu dele. E a Bíblia diz que quando ele se compadeceu, ele fez algo. Olha só o que ele fez. Ele pensou-lhes os ferimentos, aplicou óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou dele. Amado, deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente ama, a gente cuida. Só que, amada, não é como o mundo, não. Eu acho engraçado que o mundo canta isso, né? E acha lindo. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Só que é só da boca para fora. Amados, quando a gente ama, a gente cuida. Até porque, se Deus nos deu aquilo, aquela pessoa está perto de você, está no seu caminho, Deus lhe deu para ser o seu próximo, para você cuidar. Para você cuidar. E olha só, ele tratou, ele foi lá, cuidou dos ferimentos. Sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu um dia de trabalho. Sabe, amada, amor muitas vezes tem um prejuízozinho, sabia? Porque nesse mundo as pessoas querem só ganhar, 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 vencer, prosperar. Você sabia que muitas vezes amar você tem prejuízos? Ele teve, ó, porque ele parou o trabalho dele e foi cuidar do próximo dele. Ele foi botar o óleo, ele foi botar o vinho. Amém? Ele teve misericórdia daquele homem. Amém? Ele foi cuidar dele. Então, amados, amor, cuida. Cuida da sua família. Cuida dos irmãos. Cuida das pessoas. Cuida do teu próximo, amado. Deixa esse amor aumentar mais e mais em você.
Amém? E você vai ver que você vai provar de coisas excelentes. Você vai viver, sabe o quê? Os milagres do amor. Porque às vezes as pessoas estão atrás de milagres, mas é um milagre financeiro, é um milagre da cura, é um milagre para o marido mudar. Ela quer algo sobrenatural, mas ela não quer viver os milagres do amor. Que é o quê? Você amar o teu próximo, você ajudar, cuidar, e Deus operar ali. Sabe, amado, tem como é que se diz? É uma história verídica de um homem que ele viveu no campo de concentração. E ele observou algo, que aqueles que sobreviveram ao campo de concentração, que foram um dos poucos, inclusive ele, os únicos que sobreviveram foram aqueles que não estavam preocupados com a própria vida, mas estavam preocupados em salvar a vida dos outros. Sabe, amados, a gente amar nos salva também, nos livra também, nos livra da maledicência, nos livra de pecar, de julgar, porque a gente está obedecendo ao mandamento do Senhor e a gente está servindo ao Senhor. Amém? Então, amadas, vamos fazer uma coisa, a princípio, vamos orar. Não sabe o que fazer? Ore. Mulheres, vamos voltar a orar. Eu estou dizendo que isso é para ontem. Ore pela sua família. Ore no seu trabalho. Ore pelas pessoas no trabalho, no meio da rua. Deixe o amor crescer em você. Amém? Deus nos chamou para isso, mulheres. Em nome de Jesus. Deus nos chamou para amar. Amém? Eu queria agora que vocês levantassem. Nós vamos ter um intervalo para a gente lanchar e ter um tempo de comunhão. Mas eu queria antes orar com vocês. Amém? É muito sério o que a gente está ministrando aqui. O amor é o mandamento maior. É o seu chamado primordial. Amém? E é um amor de prática e de ação. Não é só de discurso. Amém? É um amor verdadeiro. Que a gente só vai conseguir se a gente entender o grande amor de Deus por nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre nos ensina. Obrigado pelo teu grande amor, Pai, por nós. Oh, Senhor, que o Senhor não permita que nós esfriemos, Senhor. Que o amor em nós aumente mais e mais, Senhor. Em todo entendimento, Pai. Em toda percepção, Senhor. Que possamos provar das coisas excelentes do Senhor. Aquilo que é excelente, aquilo que é eterno, que é verdadeiro, Senhor. E possamos andar nessa terra cheias do fruto de justiça que o Senhor conquistou para nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina, Pai, a viver nessa terra segundo a Tua vontade, Pai. Nos ensina a ser mulheres de Deus, Senhor. Mulheres que andam em santidade, separadas para o Teu uso exclusivo, Senhor. Pai, nos ensina, Pai, quem é o nosso próximo, Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Pai. Oh, Senhor, para que possamos entender o nosso chamamento, Senhor, como igreja, como mulheres chamadas para o Teu uso exclusivo, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque esse amor, Pai, nós não precisamos nos esforçar para ter. Oh, Pai, obrigado porque ele foi derramado nos nossos corações, Senhor. Oh, Pai, quando nós entendemos, Pai, quando o Senhor abriu os nossos olhos, Pai, para que possamos compreender, Senhor, que o Senhor nos escolheu, nos amou.
Oh, para sermos salvas, Senhor, e para viver segundo a Tua vontade nessa terra, Senhor. Oh, Pai, nos ensina, Senhor, a amar, para que possamos ser conhecidas, Senhor, por isso nessa terra. Mulheres que glorificam o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas? Pastor, você não vai...